Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 14. Diz assim, Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois, aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Versículo 8. Porventura, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti todas as nações serão abençoadas. Versículo 9. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Então, o apóstolo Paulo, falando aqui, para quem que o apóstolo Paulo está falando? Primeiro, para os irmãos, os novos convertidos ali em Galácia, na Grécia. E qual que é o contexto aqui? Os novos convertidos ali na Galácia estavam querendo seguir os rituais de todas as leis mosaicas, de todas as leis, de todos os mandamentos. O apóstolo Paulo estava corrigindo eles, dizendo, vocês não devem viver pela lei, porque vocês ouviram o Evangelho pela fé. Vocês não viram Jesus Cristo crucificado, mas vocês ouviram que Ele foi crucificado. Então vocês ouviram e receberam o Evangelho, acreditaram pela fé. Por que vocês agora estão querendo viver pela lei? E aí ele cita o exemplo de Abraão, que ouviu e creu pela fé, e viveu pela fé. E recebeu uma promessa de que nele seria abençoado todas as nações. E todas as nações somos abençoados por Abraão. E aí no versículo 10 ele fala, porque todos quantos são da obras da lei estão sob maldição, porque está escrito, maldito é todo aquele que não observa todas as leis escritas no livro para cumpri-las. E todas essas leis são 613 mandamentos. Não é para viver somente 10 mandamentos. Se você quer viver sobre a lei, não é sobre 10, é sobre 613 mandamentos. São 613 mandamentos de conduta, de rituais, de ritos, de festas, de purificações. Se você deixar de cumprir você já anulou todos os outros 612 e você está em maldição. Por isso que o apóstolo Paulo está corrigindo, para falar, não, vocês não devem viver pela lei, vocês devem viver pela fé, como Abraão viveu pela fé. Você tem que viver pela fé, pelas obras de Jesus Cristo, pelo que Jesus Cristo fez. E no versículo 11, que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. E isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo afirma, ninguém é justificado pela lei, porque a lei veio para condenar o pecado. A lei veio para apontar o pecado no homem. A lei veio para mostrar que o homem é pecador. A lei veio somente para apontar o erro, não veio para justificar o homem. Então, todo aquele que quer viver da lei está vivendo sobre uma condenação. Por isso que Cristo veio para nos libertar dessa condenação. Veio para nos libertar da condenação do erro do homem, ao qual a lei apontava. E os Gálatas estavam querendo viver sobre a lei, porque eles estavam constrangidos com os judeus que estavam ali inseridos, falando, não, você quer viver, tem que ser assim, tem que ser pela lei. Porque Deus deu a lei a Moisés e nós temos que viver pela lei. Mas Deus deu a lei a Moisés para corrigir o homem. Para corrigir o homem. Para apontar, vocês estão errando. Vocês estão errando. E o homem continua errando. Continua errando até hoje. Adorando imagens feitas por mão de homens. Não ama o seu próximo como deve amar. Rouba, mente, adultera, se prostitui, se corrompe. Por isso que nós temos que viver pela fé. A fé é pelas obras de Jesus Cristo, que nós somos perdoados
pelo sacrifício de Jesus Cristo, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, somos justificados por Jesus Cristo e somos abençoados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Versículo 12. E a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas deverá viver nelas. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte: vocês querem viver da lei? Então vocês vão ter que cumprir todos os 613. Leis, estatutos, rituais, todos. 613. É isso que vocês querem viver? Então esquece a fé, esquece o sacrifício de Jesus Cristo. Vivam pela lei e tentam cumprir. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós mesmos uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Então o apóstolo Paulo está corrigindo para que eles não vivam mais em lei e mandamentos. Nós temos que viver pela fé, pelo que Jesus Cristo fez. O sacrifício de Jesus Cristo é pleno, é completo. Por isso que o último grito da cruz foi: está consumado. Ele disse: está consumado, o último grito, e gritou: está consumado, inspirou e morreu, e entregou o Espírito dele. Está consumado, está tudo pago. Todas as leis, os mandamentos estão cumpridos. Todos os rituais das leis e dos mandamentos estão cumpridos. Todos os 613 estão cumpridos. Eu paguei. Está tudo feito. Vocês não devem mais nada para a lei. Vocês agora têm que viver pela fé no que eu estou fazendo. E todos nós temos que viver pela fé no que Jesus Cristo fez. E que Ele é o nosso justificador, Ele é o nosso reconciliador, Ele é o nosso advogado fiel, Ele é o nosso Senhor, e por meio dele nós somos abençoados, nós recebemos a bênção de Abraão, somos abençoados por causa de Jesus Cristo. Todas as nações são abençoadas por causa de Jesus Cristo. Que todos nós venhamos viver pelas obras de Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz que Ele fez, e que nós venhamos honrar esse sacrifício da cruz com a nossa conduta. E todas as leis do mandamento também falam sobre conduta. Fala sobre conduta, sobre corrigir conduta. E agora nós vivemos de uma forma grata pelo que Jesus Cristo fez, honrando o que Ele fez com a nossa conduta de adoração a Ele, de temor, de obediência a Deus. Que todos nós devemos viver assim. Que o Espírito Santo de Deus continue me conduzindo e continue te conduzindo também. Se você está vivendo pelo que Jesus Cristo fez, glória a Deus. Fica pelo que Jesus Cristo fez, não pelas obras da lei. Não siga pela nenhuma obra da lei. Sim, siga pela obra de Jesus Cristo, pela fé. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.